Amados irmãos, servos de Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero analisar com vocês um texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. Então leremos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo irá escrever aos irmãos trata acerca do Evangelho. É importante sabermos aonde estes irmãos estavam quando Paulo ia enviar esta carta. Roma era a cidade capital do Império Romano. Roma era a cidade mais importante do Império Romano. Ali havia cerca de 1 milhão de pessoas, de habitantes. A maioria escrava. Roma foi fundada aproximadamente em 753 a.C. Ali havia o palácio do imperador Circo Máximos. Ali havia muita riqueza, coisas luxuosas, mas também essa cidade ficava suja, ficava feia por causa dos bairros pobres que ali havia. Esta igreja, aonde o apóstolo Paulo irá enviar a carta, se encontrava neste local, em Roma. Não foi o apóstolo Paulo que fundou esta igreja, nem foi os apóstolos. Provavelmente, esta igreja foi fundada pelos irmãos que se converteram em Atos capítulo 2, pela pregação de Pedro. Então Pedro pregou em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, e provavelmente ali havia alguns romanos que se converteram e fundaram essa igreja. Paulo ainda não tinha visto esses irmãos. Paulo desejava ver esses irmãos. Só que ele era impedido de ver esses irmãos. De tal forma que ele queria tratar acerca do Evangelho. Paulo queria se aprofundar mais com os irmãos em questões doutrinárias, práticas. Mas ele era impedido. E por isso, porque ele não pôde ir até Roma, o apóstolo Paulo ele escreve esta carta e envia aos romanos. Isso, meus irmãos, foi a intervenção divina, porque se o apóstolo Paulo tivesse ido até Roma, nós não teríamos esta carta maravilhosa, a carta aos romanos. Então, primeiro vamos analisar aqui o remetente. Quem é o remetente dessa carta? Ou seja, quem é que enviou esta carta? Quem enviou esta carta foi o apóstolo Paulo. E é isso que ele diz aí no versículo 1. Se você analisar comigo, ele vai dizer Paulo. Ele inicia com essa palavra, Paulo. Paulo, meus irmãos, significa pequeno. Paulo tinha 2 nomes. Seu nome era Saulo e Paulo. Saulo era o nome dele hebraico. Paulo era seu nome grego. Este homem nasceu em Tarso, aproximadamente no mesmo período que o Senhor Jesus. Ele era de dupla cidadania. Ele era tanto cidadão judeu como romano. Paulo, passou boa parte da sua vida em Jerusalém, aonde aprendeu com um mestre renomado chamado Gamaliel. Ele era da tribo de Benjamim. Paulo era fazedor de tendas. Paulo ele ultrapassou
os jovens da sua idade em conhecimento nas Escrituras. De tal forma que o apóstolo Paulo se tornou um fariseu. Este homem, Saulo, se torna um fariseu. E este homem agora é zeloso pelas coisas de Deus, de tal forma que ele começou a perseguir a igreja. Este homem começou a perseguir a igreja de Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, Saulo, ele entrava na onde tinham os irmãos, arrastava, levava para a prisão, fazia até blasfemar de Jesus Cristo. Mas no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, Saulo tem um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo tem um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. E este homem que outrora perseguia a igreja, começa agora a ser perseguido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele se apresenta aos irmãos de Roma. Ele não tinha visto ainda eles, mas ele se apresenta, Paulo. Provavelmente já havia a fama de Paulo. Eles, os romanos, os irmãos que se encontravam em Roma, provavelmente já ouviram falar deste homem, que outrora era perseguidor e agora era um servo de Jesus Cristo. Mas Paulo vai apresentar suas credenciais aqui no versículo 1. Por isso que ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra aqui, servo, significa doulos, no grego, que é escravo. Paulo está dizendo que ele é o escravo de Jesus Cristo. Mas como assim? Na cultura grega, um escravo ele servia ao seu senhor de forma involuntária, por obrigação, sem desejo algum, mas por oposição. Então, Paulo usa esta palavra no sentido hebraico, porque lá em Levítico capítulo 21, em Êxodo capítulo 21, havia uma lei acerca dos servos. Se completasse 7 anos, o servo quisesse ficar com o seu senhor e dissesse, eu amo meu senhor, e quisesse ficar com ele, ele poderia ficar com o seu senhor. Então, Paulo, ele usa aqui a palavra servo de Jesus Cristo, que significa escravo de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui o seguinte, com esta palavra. Ele está dizendo que ele está de forma voluntária a servir a Jesus. Ele está dizendo que ele se submete totalmente ao senhorio de Cristo. Ele é o escravo de Jesus Cristo. Mas não é somente Saulo que fala acerca que ele é escravo de Jesus Cristo. Tiago também. Judas também. Fala que ele é escravo do Senhor Jesus. Então, a credencial do apóstolo Paulo é que ele é o escravo de Jesus Cristo. Servo. Ele estava servindo voluntariamente ao Senhor Jesus. E ser servo, meus irmãos, não significa ser inferior. Pelo contrário, não significa ser inferior. Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 20, verso 28, ele vai dizer o seguinte, que bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ser servo não significa ser inferior. O próprio Jesus foi servo de todos. Mas também, aqui nós podemos refletir acerca que devemos servir a Deus, porque o apóstolo Paulo era servo de Deus. Nós também devemos servir a Deus. O mesmo apóstolo, em Romanos capítulo 12, aí, no verso 1, ele diz o seguinte, rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você é chamado a servir ao Senhor Jesus. Você é chamado a servir a Deus. Nós devemos servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele era o escravo de Jesus Cristo. Uma das credenciais. O texto também de Romanos, capítulo 12, verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, nunca falte em vocês o zelo,
sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, meus irmãos, somos chamados a servir a Deus, devemos ser servos do Senhor. Mas também eu vou aproveitar a oportunidade para falar acerca do serviço que temos uns para com os outros. Sermos servos uns dos outros. Em Mateus capítulo 23, verso 11, Jesus vai dizer o seguinte: o maior entre vocês deverá ser servo. Então o Senhor Jesus, ele mostra que devemos servir uns aos outros. O mesmo apóstolo, em Romanos capítulo 12, verso 10, ele vai dizer o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, meus irmãos, somos chamados a servir uns aos outros. Também o mesmo apóstolo, no mesma epístola, em Romanos 12, 13, ele diz: comunicai com os santos as suas necessidades, segue a hospitalidade. Então devemos servir aos irmãos. Quando ele precisar, devemos estar prontos para ajudar eles, para cuidar, para servir. E Paulo era servo de Jesus Cristo. Essa era a primeira credencial do apostolado de Paulo. Essa era a credencial do apóstolo. Os irmãos ainda não tinham visto o apóstolo e Paulo teria que apresentar as suas credenciais. Então ele era o servo de Jesus Cristo. Mas não somente isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer que ele era chamado para ser apóstolo. No mesmo versículo 1, ele diz: servo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Então Paulo, ele era aquele que foi enviado. E era usado comumente mais aqui para se referir aos 12 e Paulo. Bem que Paulo não se considerava como os 12, mas como aquele que nasceu fora de tempo. Mas Paulo também era considerado como apóstolo, porque o próprio Senhor Jesus chamou ele. No caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus chamou ele. Ele viu o Cristo ressurreto, que era uma das exigências para o apostolado. Meus irmãos, não há mais apóstolo como os 12 e Paulo. Não existe mais apóstolo como eles. Não existe mais. Então quem estiver com a ideia de que é apóstolo e tem o mesmo peso e autoridade dos apóstolos, está enganado. Porque os apóstolos, eles fundaram os pilares da igreja, os fundamentos. E um fundamento, quando é lançado, não tem como se lançar de novo. Os apóstolos lançaram o fundamento. Então alguém que se diz que é apóstolo, ele está muito enganado. No mínimo, ele é um apóstata de Jesus Cristo, não apóstolo. Então o apóstolo Paulo vai dizer que ele é chamado para ser apóstolo. Estas são as credenciais do apóstolo Paulo. Mas ele vai dizer mais. Ele vai dizer que ele foi separado para o evangelho de Deus. Este homem, meus irmãos, ele foi separado para o evangelho de Deus. Mas afinal de contas, o que significa evangelho? Esta carta vai ser tratada sobre isso. O evangelho de Deus, onde Paulo dá mais ênfase. O evangelho significa boas notícias ou boas novas. Estas são as boas novas. Veremos mais à frente que boas novas são essas. Mais com profundeza, que boas novas são essas. Mas para adiantar, as boas notícias do evangelho é acerca da salvação de Jesus Cristo, que é o único que pode nos livrar do inferno. Então Paulo ele era separado para o evangelho de Deus. Essa palavra evangelho, meus irmãos, aparece 72 vezes no Novo Testamento, sendo que 54 vezes está nos escritos do apóstolo Paulo. Meus irmãos, este homem, ele era o servo de Jesus. Não temos como negar que ele era o servo de Jesus Cristo. Paulo quer mostrar isso para os romanos, que ele tinha credenciais para se dirigir a eles. Ele era o servo de Jesus, ele foi chamado para ser apóstolo e ele foi separado para o evangelho de Deus. Eu vou abrir um texto aqui que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 28. Que o apóstolo Paulo vai mostrar o sofrimento que ele sofreu por causa do evangelho de Jesus Cristo. Eu leio.
sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Além das coisas as coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era o servo de Jesus Cristo. Ele sofreu por causa do evangelho de Jesus Cristo. Este homem, ele apresenta aqui as suas credenciais. Ele poderia se dirigir para a igreja, porque ele era chamado para servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele foi separado para o evangelho de Deus. Meus irmãos, nós também devemos pregar este evangelho maravilhoso. Devemos anunciar essas boas novas. As boas novas que Jesus, ele morreu na cruz, ele morreu para nos salvar, ele nos deu a vida. Em Marcos 16:15, olha o que o Senhor Jesus disse. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Devemos, assim como o apóstolo Paulo, anunciar este evangelho maravilhoso, que Cristo morreu para nos salvar. E só Ele pode dar a vida. Só Cristo pode nos dar a vida. Meus irmãos, iremos agora, depois que o apóstolo Paulo ele apresenta as suas credenciais, vimos o remetente, as credenciais, agora veremos a origem do evangelho. Aonde esse evangelho tem a sua origem? Ainda no verso 1, na parte final, vocês vão ver que o apóstolo Paulo vai dizer, fui separado para o evangelho de Deus. O evangelho, meus irmãos, tem origem em Deus. Deus que é o fundador do evangelho. Deus que elaborou este plano de salvação. Nós íamos ser condenados ao inferno. Nós íamos para o castigo eterno. Mas Deus elaborou esse plano de salvação para nos salvar, para nos dar vida, para nos resgatar do inferno. Deus é o originador do evangelho. Deus é que criou este plano maravilhoso. Se vocês lembrarem de Gênesis 3, capítulo 15, que Deus faz a promessa ali acerca de um que ia ferir a cabeça da serpente. Esse de quem Deus falou era acerca de Cristo. Ele ia vencer Satanás, porque Satanás tinha o domínio sobre nós outrora. Satanás tinha o controle sobre a humanidade. E ali é uma promessa do Filho que ia libertar o povo. Jesus, meus irmãos, é aquele que pode salvar, é aquele que pode dar vida, e Deus é o originador do Evangelho. O Evangelho tem origem em Deus. Mas ainda veremos agora a autenticidade do Evangelho. Paulo aqui apresenta 4 verdades acerca do Evangelho. Primeiro, a origem do Evangelho. Segundo, a autenticidade do Evangelho. O Evangelho é autêntico. Terceiro, a essência do Evangelho. E quarto, a abrangência universal do Evangelho. Então, veremos agora a autenticidade do Evangelho. Veja comigo o versículo 2. Versículo 2 de Romanos. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Meus irmãos, este Evangelho, ele é autêntico. Ele foi prometido muito antes nas sagradas escrituras. Este Evangelho foi prometido. Deus prometeu este Evangelho nas Santas Escrituras. Gênesis 3,15, o exemplo que eu citei agora, Deus fala que ia enviar um que ia ferir a cabeça da serpente.
acerca do seu filho, que ia vencer Satanás, ia tirar o domínio dele das suas mãos. Mas também lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, está escrito, olha o que os profetas vêm falando no Antigo Testamento: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E a virgem, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, há promessas nas Escrituras Sagradas que apontam para o Filho. E são várias promessas, meus irmãos, que Deus faz acerca do Filho. Esse Evangelho, ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele tem base. Este Evangelho foi prometido por Deus, pelos profetas. Agora veremos a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Versículos 3 a 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto inicia no versículo 3, dizendo o seguinte, acerca de seu filho. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa acerca da divindade de Jesus Cristo. É acerca do seu filho, do Filho de Deus. Jesus é a essência do Evangelho. As Escrituras colocam Jesus como o centro do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Ele é a essência do Evangelho. E o apóstolo Paulo diz que é acerca do seu filho. Foi prometido antes acerca de quem? Do seu filho, de Jesus. Quando usa essa palavra seu filho, João está fazendo aqui uma defesa acerca da divindade de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Sendo assim, ele é divino. Assim como era chamado Filho do Homem, ele tinha a natureza de homem, quando se fala que ele é Filho de Deus, quer dizer que ele tem a mesma natureza de Deus. Ele é divino. Ele é Deus com o Pai. Foi acerca do seu Filho. É interessante, meus irmãos, que a palavra filhos aqui, Filho de Deus, aparece 44 vezes. E nos Salmos, no Salmo 89, verso 3 ao 4, o texto vai dizer uma promessa que Deus fez acerca do Filho de Deus que havia. Mas João ele vai falar que foi acerca deste filho que nasceu da descendência de Davi. Aqui entre o Salmo 89, do 3 ao 4, que Deus faz uma promessa a Davi, que ia dar um descendente que ia reinar para sempre, que seu trono seria eterno. Ouça o Salmo 89, do 3 ao 4. Fiz um concerto com meu servo, o escolhido. Jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Esta foi a promessa de Deus, que ele ia dar um descendente a Davi, que ia reinar para sempre. Este descendente se tratava de Jesus, que é a essência do Evangelho. O Senhor Jesus, ele é o ponto focal das Escrituras Sagradas, ele é a essência do Evangelho, e foi acerca do seu Filho, ele é Deus com o Pai, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Meus irmãos, quando Mateus inicia o seu Evangelho, no capítulo 1, ele coloca a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus veio da descendência de Davi. Ele tinha total autoridade e liberdade para ser o sucessor de seu pai Davi. Ele foi prometido por Deus no Antigo Testamento. Ele foi prometido. Paulo era acusado de pregar outro ensino, o que não era do ensino do judaísmo. Paulo era acusado de pregar outra lei, mas Paulo pregava o que foi prometido nas Escrituras. O apóstolo Paulo estava pregando aquilo que a Bíblia já tinha falado antes, acerca de Jesus, que vinha da descendência de Davi, segundo a carne, segundo o corpo. Então, este é o Filho de Deus, a essência do Evangelho. Meus irmãos, no verso 4, o texto diz que ele foi declarado Filho de Deus acerca de Jesus. E esta palavra, ela é interessante. Se não me engano, a palavra no grego é orizó.
Da onde vem nossa palavra horizonte declarado. Por quê? Assim como o horizonte ele faz uma distinção entre o céu e a terra, Jesus ele foi declarado Filho de Deus por causa da ressurreição. Assim como o horizonte faz distinção entre o céu e a terra, Jesus ele faz distinção entre a raça humana. Ele é divino por causa da sua ressurreição dos mortos. Ele era impecável, não poderia pecar. Sendo assim, meus irmãos, Jesus ele se diferencia da raça humana que é pecadora. Jesus, ele é Deus com o Pai. Jesus, ele é Deus. E ele foi declarado Filho de Deus em poder. A palavra aqui é dunamis, poder. Ele foi declarado, designado, sem sombra de dúvida, ele é o Filho de Deus. Ele foi declarado Filho de Deus em poder. Dunamis, grande força. Geralmente era usada essa palavra para dizer, para se referir a um ser de outro mundo que estava em atividade na terra. Grande força, grande poder, sem sombra de dúvidas. Cristo foi declarado Filho de Deus. Ele foi provado que era Filho de Deus. Segundo, no verso 4, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Aqui encontramos uma dificuldade. Cristo foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Isso é fato. Ele não se tornou Filho de Deus porque ele ressuscitou dos mortos. Não. A ressurreição dos mortos prova que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santificação. Que Espírito seria esse de santificação que o apóstolo Paulo está falando aqui? Qual seria esse Espírito de santificação? Há duas interpretações. A primeira diz o seguinte. A primeira diz que o Espírito de santificação se refere ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que deu poder para Jesus ressuscitar dentre os mortos. A segunda interpretação diz que o Espírito é o Espírito de santidade de Jesus. Que significa a sua impecabilidade. E é interessante, meus irmãos, que esta palavra, segundo o Espírito de santificação, segundo o pastor Augusto Nicodemos, ele fala que não aparece nem em outro lugar, a não ser aqui. E ele defende que o Espírito de santificação a qual o apóstolo Paulo fala aqui, não seria o Espírito Santo que deu autoridade para Jesus ressuscitar dos mortos. Embora ele estava em comunhão com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo aqui, segundo Augusto Nicodemos, se refere à sua santidade. Assim como alguns irmãos também, do comentário Witt, irmãos piedosos, diz que o Espírito de santificação se refere à sua impecabilidade. Jesus, ele é impecável. Ele não poderia pecar. Sem pecado. Em João 8:46, meus irmãos, Jesus ele vai dizer aos fariseus: quem dentre vós me convence de pecado? Impecável. Essa é uma da opinião que eu defendo também, que acerca do Espírito de santificação se refere à sua santidade. Ele era impecável. Jesus, meus irmãos, ele não tem pecado nenhum. Nunca achou na boca dele dolo ou engano. Essa é uma verdade acerca que Jesus é santo, sem pecado, que nos leva a viver uma vida de santidade, viver uma vida de temor, uma vida de um experimento da santidade de Deus. Ouça o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, somos chamados para viver uma vida de santidade, porque o nosso Senhor, ele é santo. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreve 6,19 o seguinte: falo como homem pela fraqueza da vossa carne,
Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servires à justiça, para santificação. Então, somos chamados a viver uma vida de santidade, meus irmãos. Vimos aqui a origem do Evangelho, a autenticidade do Evangelho. A origem do Evangelho, o Evangelho tem origem em Deus. A autenticidade do Evangelho, ele é autêntico, ele é verdadeiro, é baseado nas Escrituras Sagradas. E terceiro, vimos a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é acerca de Jesus. Jesus, ele é a essência do Evangelho. Não poderia esquecer de falar acerca da ressurreição, que é um fato, meus irmãos, importante. Ele foi declarado Filho de Deus no Espírito de Santificação pela ressurreição dos mortos. É interessante, porque em Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, só quem merece a morte e receber este salário é quem peca. Mas Jesus, sem pecado nenhum, ele ressuscita de entre os mortos. Sua conduta, a sua vida, totalmente santo e sem pecado. Então vimos a origem do Evangelho, vimos a autenticidade do Evangelho, vimos a essência do Evangelho e iremos ver agora a abrangência universal do Evangelho. Note aqui o versículo 5 que diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Meus irmãos, este Evangelho, ele alcançou várias pessoas, ele é abrangente. O apóstolo Paulo diz que entre os quais também, para a obediência da fé entre todas as gentes, todas as pessoas, meus irmãos. O Evangelho é para todos, para todos. O Evangelho é para salvar todos. E o apóstolo Paulo diz aqui no verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Temos outra dificuldade aqui, acerca desta graça. O que se referia a este, o apostolado, que o apóstolo Paulo, recebemos graça e apostolado. Graça. No texto grego, graça significa favor imerecido. Charis ou caris. Essa graça, meus irmãos, ela pode se referir aqui tanto à graça do presente, do dom de Deus para o apostolado, como uma graça salvadora. Qual seria esta graça? Independente, meus irmãos, da resposta, qual seria, porque não fica claro para nós, e os comentaristas, a maioria tende a dizer que a graça aqui se refere à graça do dom de receber o apostolado, como R.S. Sproul se refere à graça do apostolado, o dom do apostolado, a dádiva, o presente do apostolado. Então, esta graça aqui, a maioria dos comentaristas defende que seria a graça da dádiva, do presente de ser apóstolo. Mas note que Paulo disse no versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Quem seria estes que recebeu a graça e o apostolado? Porque o apóstolo Paulo diz que recebemos a graça e o apostolado. Quem seria esse que recebeu a graça e o apostolado? Seria os irmãos, junto com Paulo? Seria só Paulo? Ou outra opinião, que poderia ser Paulo incluiu os apóstolos e ele. A primeira nós descartamos porque os irmãos, eles não poderiam ser apóstolos com Paulo. Mesmo que essa palavra fosse usada no sentido de enviado, aquele que é enviado. Porque no verso 6, o apóstolo Paulo inclui os romanos como se ele não estivesse fazendo parte da conversa no versículo 5. Note no verso 6 como Paulo diz: entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele não inclui os irmãos aqui, depois que ele vai incluir. Então essa interpretação de que poderia Paulo estar se referindo a ele e os irmãos está descartada.
A segunda é que o apóstolo Paulo está referindo a si mesmo. Só ele. Mas seria um pouco sem lógica, porque o apóstolo Paulo usa o plural para se referir a ele só. Então, o mais provável seria aqui que o apóstolo Paulo está dizendo acerca dos 12 e ele, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. O apóstolo vai dizer aí que eles receberam essa graça e o apostolado para a obediência da fé. Voltar só um pouquinho. A graça, meus irmãos, esta graça aqui é uma verdade, porque mesmo que seja essa graça da dádiva, do presente, de receber o presente do apostolado, também é verdade que a graça salvadora é uma verdade do Evangelho. Somos salvos pela graça. Não fazemos obra alguma, somos salvos pela graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu essa graça para o apostolado, e ele diz mais, para a obediência da fé. Meus irmãos, a fé é essencial. A fé em Cristo. E a fé aqui não é somente uma fé inicial, uma fé de crer, mas uma fé prática, uma fé obediente, uma fé que pratica essas obras e obedece a Jesus. Ouça o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 22. E seis cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Meus irmãos, devemos ser praticantes. Devemos ter essa fé, que é uma verdade do Evangelho, e colocar em prática. João 14,15, o Senhor Jesus diz o seguinte: se vós me amar, obedecerão aos meus mandamentos. Então, meus irmãos, se amarmos Jesus, devemos viver essa fé prática. O apóstolo Paulo foi chamado para a obediência da fé. Entre todas as gentes, todos são chamados para esse evangelho maravilhoso, para essa graça maravilhosa. Fomos chamados para a graça por meio do Senhor Jesus. No verso 6, meus irmãos, temos agora o destinatário da carta. Então agora veremos quem são esses destinatários. Do verso 6 ao 7, para quem Paulo mandou esta carta. No verso 6, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma. Então, meus irmãos, aqui está o destinatário da carta. A quem Paulo enviou? Enviou a estes irmãos que também foram chamados pela essa graça maravilhosa do Evangelho. Eles foram alcançados por esse Evangelho. Outrora vivia em pecado, longe de Deus, mas foi chamado para esse Evangelho. Os romanos foi chamado a viverem para Jesus Cristo. Nós também, meus irmãos, fomos chamados por essa graça maravilhosa, fomos alcançados por esse evangelho glorioso. Em João, capítulo 1, verso 11 ao 12, diz o seguinte, que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Você foi alcançado por esse maravilhoso evangelho, você foi alcançado por essa verdade de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Olha aqui, meus irmãos, o destinatário da carta, que estes irmãos que estáis em Roma, eles foram alcançados por esse evangelho, e é este que Paulo envia esta carta. Eles foram chamados para ser de Jesus Cristo. No verso 7, o apóstolo Paulo diz a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo une a saudação, graça e paz, uma saudação grega com hebraica, para mostrar que em Cristo não tem diferença de raça, de cor, não tem diferença se é pobre ou rico, se é negro, se é branco, se é baixo, se é alto, se é jovem, se é velho, se é mulher, se é homem. Em Cristo não há diferença. Por isso que ele diz, e todos os quais estão em Roma, amados de Deus. Olha os privilégios que este povo recebeu, meus irmãos. Eles foram amados de Deus, eles foram chamados, eles receberam o convite de Deus para serem santos. Eles foram santificados pelo
o Deus do Evangelho. A graça e a paz de Deus, nosso Pai. Note que o apóstolo Paulo inclui, é nosso Pai. Não é meu pai, nem o seu pai. É o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Este, meus irmãos, foi o sermão acerca do Evangelho, onde Paulo trata do Evangelho de Deus. Mas eu quero terminar aqui com 3 perguntas desafiadoras para você. Eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira que eu quero te fazer: de quem você é escravo? Paulo era escravo de Jesus Cristo. Paulo estava se submetendo à vontade de Cristo. E é uma coisa interessante, meus irmãos, porque se eu e você não formos escravos de Jesus Cristo, servos de Jesus Cristo, seremos escravos do pecado. Seremos escravos da cobiça, de todo tipo de pecado. Então, não tem meio termo. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. De quem você é escravo? Segunda pergunta que eu quero te fazer. Note que evangelho maravilhoso, que evangelho glorioso, que evangelho que salva. Você tem dado o devido valor a este evangelho? Você tem considerado que este evangelho maravilhoso de Jesus Cristo te salvou? Terceira pergunta que eu quero te fazer. Você tem anunciado este maravilhoso evangelho? Você tem pregado este maravilhoso evangelho? O único que pode salvar? Se sua resposta é positiva para todas estas perguntas, eu quero te dizer, você é um bem-aventurado. Continue, persevere, seja escravo de Jesus Cristo, dê valor ao Evangelho de Deus, pregue o Evangelho de Deus. Mas se todas as suas respostas são negativas, você não é escravo de Cristo, você é escravo do pecado, você não tem dado valor ao Evangelho, você nem tem pregado o Evangelho, se arrependa. Você precisa viver para Deus. Meus irmãos em Cristo, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês.